Nós estamos mais uma vez aqui, tanto o pessoal que está presente, quanto aqueles que assistirão essa mensagem posteriormente pelas redes sociais. E quero falar com vocês essa noite sobre um tema. Tempos difíceis exigem atitude. E você que trouxe de repente a sua Bíblia aí, seja ela física ou no celular, você pode acompanhar comigo esse texto que encontra-se lá no livro de Gênesis. Muito fácil de achar esse livro, né? O primeiro livro da Bíblia. E lá no versículo 12 e 14. E semeou Isaque naquela mesma terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, ou seja, recolheu 100 vezes mais do que plantou, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, ou seja, Isaque, prosperou, ficou riquíssimo, e tinha muitas ovelhas, tinha muitas vacas, ou seja, uma possessão de ovelhas, uma possessão de vacas, e muita gente trabalhava para ele, de maneira que os filisteus invejavam. Esse texto aqui é interessante, porque quando nós lemos esse versículo 12 ao 14, nos dá a entender que Isaque foi um privilegiado. Mas na verdade, antes que Isaque fosse abençoado dessa forma, Isaque estava enfrentando uma grande crise. Quando nós lemos o contexto aqui, nós vemos que Isaque estava enfrentando uma grande crise. A fome assolava aquela região onde Isaque estava. O país a qual Isaque estava vivendo estava de fato empobrecendo. O povo estava vendo as suas despensas ficarem vazias, crianças chorando de fome. E isso não é muito difícil nós enxergarmos essa situação. Só nós vemos agora esses refugiados na Ucrânia saindo de seus países sem saber aonde vão morar, dependendo de ajuda de outras pessoas. Era um tempo de amargura, irmãos, de fome, de recessão, de desequilíbrio, de desemprego, um tempo de completa escassez. E esse período a qual Isaque viveu naquela época, e que nós iremos contextualizar, talvez não seja muito diferente daquilo que eu e você nós estamos enfrentando. Talvez não uma fome severa como Isaque enfrentou naquela época, mas talvez seja uma escassez na área física, na área moral, emocional, sentimental, familiar, espiritual. Talvez não seja uma escassez de alimento, talvez na sua despensa tenha tudo que você quer. Mas se nós formos contextualizar hoje, nós vemos que muitos de nós estamos enfrentando um tempo de escassez em alguma área de nossa vida. Talvez seja um casamento que estava indo bem, de repente parece que o casamento entrou num deserto. Seja talvez o relacionamento com os filhos, que agora parece que está meio desencontrado. O salário, que às vezes nós recebemos no dia 10, dia 11, 12, não tem mais nada. Foi para o cartão, foi para a escola, né? E nós pensamos, Deus, como nós vamos virar o mês? Pode ser a área da saúde, irmãos. E às vezes tem uma época na nossa área da saúde que só Jesus na causa. Até para achar o diagnóstico da doença é difícil. Talvez seja uma escassez que você esteja enfrentando. Talvez seja uma área no seu empreendimento que parece que estagnou. Não vai para frente nem para trás. Tantos sonhos, mas parece que está emperrado, não consegue deslanchar. Talvez aquele sonho de fazer um curso superior para ter uma oportunidade um pouco melhor está cada vez mais distante. Talvez seja na área amorosa.
sabe? Estava indo tão bem, mas vem a decepção, e de repente você já tem um amor não correspondido, e por fim, talvez a traição bateu no seu relacionamento, e você hoje enfrenta esse fantasma até hoje. Qual fantasma? Não consegue deixar, ou seja, que outra pessoa entre na sua vida, não consegue confiar em ninguém. Tudo isso são escassez que nós enfrentamos. E nós chega a um ponto que nós falamos assim: eu estou assim, Dudu, e agora? O que fazer? Isaac enfrentava isso. Isaac enfrentava uma escassez naquela época. A nossa vida, que decisão tomar, irmãos, quando todas as estradas, quando todas as opções que nós temos parece que estão nos impedindo de avançar? O que fazer, irmãos? Quando parece que nós olhamos para a direita, para a esquerda, há uma bifurcação assim, para onde ir, o que fazer? Muitos nessa hora perdem a cabeça. Muitos perdem a cabeça. Muitos largam a família. Muitos abandonam a igreja. Muitos se revoltam contra Deus. Outros, no outro extremo, eles aceitam tudo passivamente. Ou seja, tá bom assim, a vida é assim mesmo, deixa assim, e fica assistindo a derrota, fica assistindo o caos. O engraçado é que o texto a qual nós lemos e nós meditaremos ao longo dessa mensagem nos mostra que Isaac não ficou parado. Isaac não ficou assistindo passivamente aquela situação. Ele não ficou assistindo o agravamento da sua situação. Muito pelo contrário, ele se mexeu, não ficou murmurando, não ficou lamentando a situação. Ele saiu, se moveu, fez alguma coisa, e Deus lhe deu a provisão no tempo de escassez. E nós precisamos aprender isso, irmãos. Às vezes nós reclamamos, às vezes nós murmuramos, às vezes nós lamentamos, mas nós não nos mexemos ativamente. E Deus tem uma palavra para mim e para você essa noite. Primeiro, Deus, ouça isso, Deus sempre tem uma provisão em tempos difíceis, em tempos de escassez. E quando essa escassez bater, ou se já bateu na sua vida, na sua porta aí, o que você vai fazer? Quero falar com você sobre 3 coisas que eu e você nós devemos fazer em tempos de escassez. Primeira coisa, encontra-se aí no versículo 12, na parte A desse texto de Gênesis, no versículo 12. Naquele ano Isaac fez plantações ali. E olha que interessante, no verso 3 desse capítulo 26, fala assim: Deus apareceu a Isaac e disse: não vá para o Egito, fique na terra que eu vou lhe mostrar. Por enquanto, fique morando neste lugar, e eu estarei com você e o abençoarei. O que Deus falou aqui para Isaac? Não desça para o Egito. A primeira coisa, semeie na terra ainda que todos duvidem. Primeira coisa, quando nós enfrentamos uma escassez, você e eu, nós devemos semear, nós devemos plantar. Dudu, mas nem chuva está aparecendo que vai, não está nem na época de chuva, para que eu vou semear? Continue semeando, mesmo que todos duvidem de você. Semeie na terra ainda que todos duvidem. Deus falou: Isaac, não desça ao Egito. Descer no Egito era mais fácil. Descer no Egito era mais rápido sair da escassez.
descer no Egito era mais rápido livrar-se da fome. Claro que Isaac foi tentado fugir para o Egito. O Egito oferecia naquele momento uma solução imediata. Vapt-vupt, uma riqueza fácil, uma maneira fácil de resolver o problema. Mas Deus disse para Isaac: não vá para o Egito. Ou seja, Isaac teve que recusar a imediata abundância do Egito e permanecer na terra em que ele foi plantado ali. Fique aqui, Isaac. Muitas pessoas fracassam na vida, e isso vai um recado para mim e para você, porque na hora da crise, no tempo da escassez, na hora que o bicho está pegando, ouvir a voz de Deus é a última coisa que eles fazem, e deveria ser a primeira coisa a se fazer. E aí muitas pessoas fracassam, porque é justamente aqui na escassez que nós deveríamos buscar a orientação de Deus. Nós deixamos de atender aquilo que o Senhor tem falado para nós. E muitas vezes o Senhor tem falado conosco aqui nas pregações, tem falado conosco aqui nos louvores. Deus tem falado com você através de uma amizade ali que tem um relacionamento mais próximo com Jesus. Mas nós não damos ouvido, sabe por quê? Porque na crise nós tentamos justificar a nossa desobediência. Mas é interessante que Isaac fez diferente. Isaac decidiu ouvir a voz de Deus e crer na promessa que Deus havia feito a ele, mesmo estando, irmãos, no deserto. Porque uma coisa é nós ouvirmos a voz de Deus e obedecê-la no tempo de abundância. Tempo da abundância é muito fácil ouvir e seguir e obedecer a voz de Deus. Mas no tempo da escassez, aonde o Egito tem nos chamado a todo momento, aonde muitas vezes buscar alternativas se torna a maneira mais fácil. Irmãos, Isaac então semeou naquela mesma terra, ou seja, onde o Senhor falou: Isaac, fica aqui. Isaac semeou, Isaac plantou. E aqui tem uma coisa interessante. Muitos podiam dizer assim: Isaac, você ficou louco? Você não está vendo essa escassez, não? Não chove há muito tempo aqui, Isaac. Por que você está semeando? O lugar aqui é deserto, o lugar aqui não chove, a terra é seca, não há água aqui. Isaac, não vai dar certo, por que você está perdendo tempo? Outros já tentaram, Isaac, e fracassaram. Não tem jeito, Isaac, larga a mão. Para que você vai plantar? Você ficou louco? E talvez seja algumas situações que eu e você nós estejamos vivendo. Para que você vai mexer com isso de novo? Para que você vai tentar de novo? Para que? Já tentou, não deu certo. E o que Deus está dizendo para mim e para você é: se o chão está duro para você, regue a semente que você está plantando, mesmo que seja com lágrimas. Porque prepare-se para uma colheita milagrosa e abundante da parte de Deus. Isaac, irmãos, nós precisamos aprender isso. Ele se recusou a aceitar a decretação do fracasso na sua vida. Porque às vezes jogar a toalha é a coisa mais fácil que tem. Ele desafiou o tempo. Isaac desafiou as previsões, os pessimistas, a lógica, a terra seca, o irmão e a irmã que fica reclamando. E nós precisamos aprender em pleno século 21. Não é tempo de ficar reclamando, é tempo de semear na terra seca, é tempo de semear no casamento, é tempo de semear na vida dos filhos, é tempo de semear no trabalho, é tempo de semear na igreja. E ao invés de nós semearmos, nós estamos reclamando. Não importa, irmãos,
Se o cenário da sua vida hoje é um deserto, o que vai fazer a diferença é se você vai semear no deserto ou não. Se você semear no deserto, mesmo que seja com lágrima, você vai colher, porque Deus fará florescer no deserto. Não importa o tempo da escassez, semeie na terra e Deus dará a sua provisão. A primeira coisa que nós vemos aqui: semeie na terra, ainda que todos duvidem. Irmãos, e para semear aonde tudo está ao contrário, nós precisamos de vir aqui, orar nas terças-feiras, porque só com muita fé e com a direção do Espírito Santo que nós semearemos. Ou vocês acham que é fácil? Vocês acham que é fácil muitas vezes semear aonde nós vemos que tudo está ao contrário? Ou você acha que é fácil crer na restauração no casamento onde tudo está ao contrário? Ou você acha que é fácil acreditar na recuperação de alguém, seja de um vício, seja no alcoolismo das drogas ou nas drogas, quando tudo nos mostra o contrário? É fácil, irmãos? É fácil? Não é. Por isso que muitas vezes nós temos que vir aqui, dobrar o joelho nas terças-feiras e pedir: Senhor, nos ajuda. Nos ajuda a semear no deserto. Nos ajuda a semear mesmo em meio àquela situação em que todos duvidem. Segunda coisa, irmãos, quando nós estivermos na escassez, quando nós estivermos no deserto, e no deserto, como eu falei no início, Isaac estava enfrentando uma grande crise de alimento. Talvez a sua despensa seja repleta, talvez você tenha gastado R$1.000 do seu ticket, a sua despensa está repleta, mas nós trazemos para o nosso contexto e nós sabemos que a nossa vida, ela é composta de muitas áreas. Talvez não seja o problema da sua alimentação, mas talvez seja um outro problema, um problema emocional, um problema físico, e você vai trazer essa palavra e vai encaixar dentro dessa sua escassez. Segundo ponto, irmãos: torne-se um especialista naquilo que você faz. Como assim, Dudu? Vamos ler comigo. Você que trouxe aí, seja no celular, seja físico. Essas pregações, irmãos, são pregações que nós chamamos de pregações positivas, aonde nós lemos o texto e nós extraímos daquele texto ali alguns ensinamentos para nós. Por isso que é interessante você acompanhar, para que fique mais interativo essa leitura. No versículo 18 a 22 desse capítulo 26, diz assim: E tornou Isaque e cavou os poços de águas que cavaram nos dias de Abraão seu pai, e que os filisteus entulharam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelo nome que o chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: essa água é nossa. Por isso chamou aquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também discutiram sobre ele, por isso chamou Sitna. E partiu dali e cavou outro poço, e não discutiram sobre ele, por isso chamou Reobote, e disse: porque agora nos alargou o Senhor, e crescemos nesta terra. Irmãos, quando nós estamos vivendo no deserto, o deserto teria que nos ensinar algo que seria mais ou menos assim:
Cada deserto que nós passamos, nós deveríamos sair daquele deserto pessoas melhores. Algumas pessoas entenderam que a vida funciona assim. A vida, como o pastor costuma dizer, ela bate, e bate bonito. Só que se nós encararmos a vida como uma grande oportunidade de nós crescermos a todo instante, a vida ficará nós enfrentaremos a vida de forma mais fácil. O que eu estou querendo dizer com isso? Nós precisamos nos tornar especialistas em derrotar crises. Olha o que Isaac fez. Isaac começou a cavar poços. Ou seja, ele se especializou naquilo que ele estava fazendo. Ele busca o milagre. Mas, na verdade, Isaac estava pronto para suar a camisa. Irmãos, é tão difícil quando nós começamos a conversar com algumas pessoas e nós começamos a conversar, trazer algum otimismo para a pessoa, e a pessoa começa assim: não, mas voltar a estudar de novo, já passou meu tempo, já estou com quase 50 anos. Aí dá uma outra opção: não, mas sério? Ou seja, as pessoas querem a vitória, mas não querem só a camisa, não, irmãos. Não quer pagar o preço, não. Não quer ir à luta. Olha o que Isaac fez. Isaac foi à luta, cavou os poços. Ele se especializou naquilo que ele estava fazendo. Ele se tornou um doutor em cavar poço. Na verdade, Isaac prosperou enquanto todos estavam reclamando. E essa seca aqui não vai passar, não. Tem gente morrendo. Lá em casa não tem nada mais para comer. O que nós aprendemos aqui, irmãos, é que muitas pessoas querem o sucesso, querem a prosperidade, mas não querem trabalhar. Desejam estar empregado, desejam um bom emprego, mas não querem sair para entregar o currículo no sol. Leva o currículo lá na minha empresa, procura fulano de tal no RH. Leva o currículo lá. Sabe o que as pessoas fazem hoje? Eu não posso mandar para o WhatsApp, não. Não, leva lá, porque você já vai conversar com a pessoa responsável pelo RH. Ah, entendi. Mas amanhã não dá. Começa a inventar um tanto de desculpa, irmãos. Muitos querem ter uma vida espiritual abençoada. Mas como que Deus usa aquele irmão? Como que Deus usa fulano? Irmãos, mas não querem pagar o preço da vida de oração, da vida da palavra, da vida de leitura. Não querem se comprometer a sua vida com Deus. E aí, irmãos, você hoje está melhor do que você foi ontem? Você hoje está melhor do que a sua versão de ontem? Você está progredindo aonde Deus te colocou? Você está trabalhando lá, você está cavando os seus poços? Deus está pronto para dar a provisão para você em tempo de escassez. Mas não é hora de esmorecer, não, irmãos. É hora de suar a camisa. É hora de buscar os recursos em Deus. É hora de buscar estratégias em Deus. É hora de lutar. E a terceira e última coisa: faça a sua parte e espere o extraordinário de Deus. Irmãos, e isso daqui, quando nós entendemos, fica mais fácil nós encararmos a escassez que de repente nós estejamos enfrentando. E escassez é interessante, porque a escassez ela vem e ela vai.
Lá na frente ela volta de novo. Tanto é que Abraão havia passado também um período difícil há muito tempo atrás. E agora Isaac passa pela mesma escassez. Talvez na sua vida hoje você não esteja passando por escassez. Mas a vida é dinâmica. É uma roda gigante. Um dia nós estamos lá em cima, outro dia nós estamos lá embaixo. Sério que eu tenho que ficar lá embaixo? Tem que ficar lá embaixo às vezes. Não é que você vai permanecer lá embaixo não, mas é um deserto que nós estamos enfrentando que vai passar também. E quando nós entendemos isso, faça a sua parte, espera extraordinária de Deus. É simples. Se você está fazendo a sua parte, que é obedecer à voz de Deus, como nós vimos lá, que é semear, mesmo que todos duvidem, que é tornar um especialista naquilo que nós fazemos, como Isaac se tornou, você pode ter certeza que Deus vai fazer o extraordinário. Nós voltando um pouquinho no texto base que nós lemos, foi justamente esse contexto aqui, ó. Nós começamos o texto base lendo a vitória de Isaac, mas na verdade, para Isaac chegar lá no auge da sua vitória, Isaac teve que passar um processo. E nesses últimos 2 versículos a qual nós faremos a leitura, diz assim: E semeou Isaac naquela mesma terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, ou seja, 100 vezes mais daquilo que ele plantou, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, e tinha possessão, ou seja, tinha muitas ovelhas, tinha muitas vacas, muitas pessoas trabalhando para Isaac, de maneira que os filisteus o invejavam. Irmãos, para os filisteus invejarem Isaac, não era pouca coisa. Não era pouca coisa. Ou seja, a intervenção sobrenatural de Deus não anula, por outro lado, a ação natural do homem. Isaac colheu a 100 por 1, ou seja, Isaac colheu 100 vezes mais do que ele plantou no deserto, na seca, no tempo da escassez. Tornou-se um homem próspero, abençoado, cheio de provisão. Mas como assim, irmãos? Como explica essa lógica? Você numa região desértica, aonde a escassez naquela época estava assolando aquela região, tanto é que a escassez, a fome estava batendo ali naquela região. Mas como explicar alguém plantar e colher 100 vezes mais? Na verdade, Isaac experimentou o milagre de Deus no deserto. Isaac experimentou o milagre de Deus na escassez. Mas o engraçado é que Isaac não prosperou na passividade. O que é isso, Du? É nós ficarmos no meio daquela dificuldade, irmãos. Ao invés de nós buscarmos o Senhor em oração ativamente, nós ficamos esperando de braço cruzado. Não, Isaac, ele prosperou na atividade. Ele cavou poços, ele plantou, ele investiu, ele fez a sua parte. Ou seja, faça a sua parte e espera o extraordinário de Deus. Irmãos, é hora de parar de ficar falando só de crise. É hora de parar de ficar reclamando o tempo da escassez. Sabe qual que é a hora? De arregaçar as mangas. No mundo dos negócios, às vezes as pessoas falam assim: não, aqui não tem crise, tem CRI. É na crise que muitas pessoas prosperam.
Eu sei que é difícil, irmãos, porque na crise a coisa mais fácil é murmurar. E aí de repente eu venho para você e falo assim: é hora de parar de murmurar e começar a arregaçar as mangas e trabalhar. Se você está no deserto, se aquilo que está ao seu redor é só escassez, essa noite Deus fala para você que você é um forte candidato. Sabe para quê? Para ver o extraordinário de Deus na sua vida. Para ver o extraordinário de Deus. O extraordinário de Deus. Qual o melhor momento para Deus operar na nossa vida? Quando nós estamos na escassez. O pastor até brinca que quando está na dificuldade, aí ele fica: Senhor, agora eu quero ver o teu milagre. Eu estou querendo ver agora, eu estou curioso para ver o que o Senhor vai fazer. Isaac ficou curioso para ver. Ele viu. Ele plantou no deserto, segundo as orientações de Deus, e ele viu o extraordinário de Deus. Se você está vivendo num lugar seco, busque em Deus a direção, busque as fontes da graça de Deus, tire os entulhos, porque no nome do Senhor Jesus o seu deserto vai florescer, mesmo estando em tempo de escassez. Amém? Nessa noite nós iremos orar. Nós iremos orar, irmãos. Nós iremos orar porque nós precisamos viver o extraordinário de Deus. Nós precisamos viver, irmãos, o extraordinário de Deus. Às vezes nós estamos muito acostumados, Deus quer nos abençoar além, mas nós estamos acostumados só com aquilo, ó. Isaac poderia falar assim: não, Deus, tá bom aqui, só para minha família tá bom, mas o Senhor fala: não, eu vou te prosperar. Eu vou te prosperar a um ponto que os filisteus ficarão com inveja. Não, Senhor, mas é só para minha família que eu quero. E às vezes nós estamos acostumados a ficar só na mediocridade, só no médio, e o Senhor quer nos prosperar. Permita que o Senhor, irmãos, alargue as suas tendas. Permita que o Senhor te prospere de uma maneira que os filisteus fiquem com inveja, não para a sua glória, mas para a honra e glória do Senhor. Mas só que para acontecer isso daqui, irmão, muitas vezes nós precisamos orar, porque sem oração, sem direção de Deus, sem a ajuda do Espírito Santo, não tem como. Fica extremamente difícil, e em alguns casos praticamente impossível. Amém? Se você que queira ir ajoelhar, você que queira ficar em pé, ficar sentado, a sua melhor forma. Você que ouviu essa palavra, o título ou o tema: tempos difíceis exigem atitude. Senhor, Deus, tempos difíceis? Ô Senhor, não é Varginha que está enfrentando, não, Senhor. O mundo está enfrentando, Jesus. Meu Deus, o mundo está enfrentando tempos caóticos, difíceis. Meu Deus, naquela época, Senhor, Isaac enfrentava uma crise, uma escassez de fome. Mas hoje, Senhor, nós enfrentamos a escassez física, aonde a doença assola o nosso físico, e muitas vezes nós não temos diagnóstico. A escassez moral, a escassez emocional, a escassez material e espiritual, Deus.
Tudo isso, Senhor, tem batido a nossa porta. Ô Senhor, e nós ouvimos essa noite, Deus, nós ouvimos essa noite que nós precisamos semear, ainda que todos duvidem. Meu Deus, e como isso é difícil, nós precisamos do Senhor. Deus, nós precisamos do Senhor para acreditar na mudança. Nós precisamos do Senhor para acreditar que nós viveremos o extraordinário de Deus. Como isso é difícil, Senhor. Como é difícil semear. Como é difícil semear, Deus, quando tudo está ao contrário. Às vezes, Senhor, o mundo nos chama. Às vezes, Senhor, o Egito nos chama a descer, porque lá é mais fácil. Oh Deus, mas nós queremos obedecer a Tua palavra. Nós queremos obedecer a Tua voz, como foi com Isaac. Quando o Senhor apareceu e disse para ele: fique aqui. Oh Senhor, nos ajuda a ouvir a Tua voz, a obedecê-la. Senhor, não nos deixe fracassar, não nos deixe desanimar, justamente nesse momento da escassez. Nos permita ouvir a Tua voz e obedecer, nos permita seguir as Tuas orientações. E como o Senhor tem nos orientado, Senhor, é domingo após domingo, é terça após terça-feira, o Senhor tem falado conosco, o Senhor tem nos orientado. Nós não podemos dizer nunca que o Senhor não tem falado conosco, nunca, que o Senhor não tem nos dado a direção. Nos ajuda, Senhor, a semear, baseado na Tua palavra, baseado na Tua orientação, como Isaac fez, semear. Nos ajuda a semear, Senhor, no nosso casamento, nos ajuda a semear nos nossos filhos, nos ajuda a semear no nosso trabalho, na nossa igreja, no nosso ministério, nos ajuda a semear na nossa cidade. Oh Deus, porque o Senhor falou conosco hoje, não importa o cenário que nós estejamos vivendo, não importa o tempo que nós estejamos vivendo, o Senhor vai trazer a provisão em meio a essa escassez. Oh Deus, como nós precisamos, Senhor, enfrentar a escassez ativamente. Porque, Deus, muitas vezes a nossa cultura, muitas vezes indiretamente, nós ficamos acostumados a querer tudo de braços cruzados. Mas o Senhor essa noite nos chama para enfrentar a escassez ativamente. Ou seja, Senhor, nós estamos no deserto, nós precisamos cavar os poços, nós precisamos plantar, nós precisamos, meu Deus, cuidar ali das nossas sementes. Senhor, nós aprendemos essa noite que o Senhor quer e o Senhor vai operar o extraordinário nas nossas vidas. Mas nós temos que cavar, Senhor. Nós temos que semear. Nós temos que cuidar dessas sementes. Isso é a nossa função, Deus. Isso é a nossa função. Nós viveremos o extraordinário do Senhor. Sim, nós viveremos. Nós viveremos o extraordinário do Senhor. Mas nos ajuda, Pai, a viver, a enfrentar esse deserto, essa escassez desse deserto, de forma ativa, de forma ativa. Não, Senhor, de braços cruzados, reclamando, não murmurando, porque isso é a coisa mais fácil a se fazer, e nós sabemos que isso não vai mudar nada. Mas nos ajuda, Espírito Santo, nos ajuda, Senhor, a nós tomarmos uma atitude ativa,
Nos ajuda, Senhor, a fazermos a nossa parte. Porque muitas vezes, Deus, nem fazer a nossa parte nós queremos. Às vezes, Deus, nós entramos numa apatia. Às vezes, Deus, nós entramos, Deus, a nossa vida encontra-se tão apática, ou seja, eu não quero saber de nada, eu sei que precisa melhorar, mas eu não quero gastar as minhas energias com isso. Senhor, nos ajuda, Espírito Santo, nos ajuda, Senhor. Nós precisamos fazer a nossa parte, como Isaac fez, porque nós sabemos que o extraordinário o Senhor vai fazer. Não é pouca coisa não, Senhor, que os teus pensamentos são muito mais elevados do que os nossos. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda, em nome do Senhor Jesus, a viver o extraordinário do Senhor para as nossas vidas, a viver o extraordinário do Senhor para as nossas vidas. Pai, esse irmão e essa irmã, esse jovem, essa jovem que veio aqui essa noite, cada um, Senhor, veio aqui, claro, para ser alimentado por Ti. Eu creio que todos nós estamos saindo daqui, mas cada um aqui, Senhor, veio com uma necessidade. Justamente isso que nós falamos, com alguma escassez específica. Eu gostaria de orar, pedindo, Deus, que o Senhor vá de encontro com a necessidade de cada um que veio com essa noite. Eles poderiam ficar em casa, mas tomaram uma atitude de fé, e eles vieram, estão aqui, Senhor. Por isso, Deus, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, esteja derramando a Tua bênção, de forma que o Senhor dê a direção necessária, dê a sabedoria necessária, dê o discernimento necessário. Faça um milagre, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se for na área da saúde, esteja conduzindo. Se for na área emocional, sentimental, esteja trazendo a Tua provisão. É isso que nós pedimos, em nome do Teu Filho amado.